Eu vou começar, tá? Eu vou inverter um pouco a ordem. Eu vou começar com a festa, tá? Eu assisti os vídeos da festa, foi sábado que eu tive acesso a esses vídeos. E, meu Deus do céu, cara, aquela festa dá um programa inteiro, tá? Pra quem não sabe, a gente vai colocar imagens aqui. Rolou, deve ter sido quinta ou sexta-feira, a festa de aniversário de 94 anos do José Sarney. Sarney, ele foi presidente do Brasil de maneira fortuita, porque ele era vice do Tancredo, o Tancredo morreu, ele assumiu a presidência. Foi um péssimo presidente da República, um péssimo. Depois ele se tornou aquele típico político do centrão, que vive de garantir governabilidade para os outros em troca de favores, tá? Ele era dono do estado do Maranhão. Eu falo no passado e falo dono sem o menor pudor. A ponto dele ser não apenas dono do Maranhão, e quando ele perdeu o Maranhão, ele ter se mudado pro Amapá para se tornar dono do estado do Amapá. E ele se tornou uma espécie de super liderança política, tanto do Maranhão quanto do Amapá, aí nos últimos, no mínimo, 30 anos. Se a gente for botar de 88 para 2018, dá 30 anos. Tá aqui 35 anos, enfim. E se você olha, né, se você põe no papel quais foram os benefícios que esses estados tiveram, tirando emendas e obras que não redundaram em nada, nada. São estados de gente pouco alfabetizada, violentos, de economia primária, dependentes do funcionalismo e de envio de dinheiro do governo. Ou seja, José Sarney é um parasita, eu vou falar em bom português, é um vagabundo parasita, e ele representa tudo aquilo que tem que ser destruído na política brasileira. Ao mesmo tempo, toda vez que você vê um jornalista ou algum especialista em política falando em democracia, quando ele fala em democracia, ele fala José Sarney. Porque talvez José Sarney e essa festa encarnem o que seja de fato a tal democracia brasileira. E quando a gente fala o regime brasileiro, porque o ato de sufragar, o ato do voto, vamos dizer, é apenas um ritual de validação de um regime. Na verdade, se você for contrário ao regime, e quando eu chamo de regime, eu não estou falando da democracia, mas eu estou falando basicamente de um grupo de pessoas que controla os espaços de poder no Brasil, tá? Se vocês olharem direitinho, toda vez que você opor a esse grupo de pessoas, merda vai acontecer. Porque quem manda no Brasil são esses caras. E logicamente eles se renovam, novas figuras entram nesse grupo, mas nada representa melhor quem são essas pessoas do que a festa de aniversário do Sarney, tá? Tá na tela já ou ainda não? Vamos botar na tela? Eu vou até botar o áudio. Tem música de fundo ou não? Vamos ouvir aqui, vamos, cara. A gente vai reconhecendo, mas olha, isto aqui é sensacional. Não, isso é só uma... Põe no começo, então. Não precisa de música de fundo. Não precisa. Vamos lá, põe no começo. Quem câmera lenta? Tá no começo. Quem câmera lentinha? Pode ir, só pra ver, ó. Olha só. Vamos lá, vamos ó, no chat, vamos botando os nomes vocês aí, ó. Já começa com Dirceu, Pacheco e Randolph, tá? Dirceu, Pacheco e Randolph. Linhas completamente diferentes. Pacheco teve apoio pra chegar lá do Bolsonaro. Randolph é um de esquerdinha que chegou a ser pró Lava Jato, junto com o Dirceu, que foi preso na Lava Jato, tá? Um nome que tá ali sensacional, Flávio Dino. Flávio Dino, se vocês repararem direitinho, ele foi o cara que sucedeu e derrotou a família do Sarney no Maranhão. Ele se tornou o novo dono do Maranhão, tá? Sucedendo o Sarney, fazendo campanha contra o Sarney. Não obstante, hoje ele é ministro do Supremo, e ele vai lá e tem que fazer parte da festa de beija-mão do Sarney, porque é isso que essas pessoas foram fazer. Elas foram beijar a mão do Sarney. E não é porque o Sarney é uma, vamos dizer, uma iminência parda, uma figura por trás de todo mundo. Não, o Sarney não tem esse poder todo. O Sarney é uma força simbólica. O Sarney representa o regime brasileiro. Ele é o equivalente da rainha da Inglaterra pro regime inglês, sacou, Junito? Ele é uma figura simbólica, ele é a esposa dele, que representa... Veja essa casa! Até, eu sei que não tem nada a ver ao citar a casa, mas são aquelas coincidências que ajudam ao argumento. Parece uma casa grande do período colonial, tá? A casa do Sarney, toda essa vibe, é a vibe justamente de uma casa grande, de um pessoal que pertence a um regime antigo, Crivella. E esse regime que administra o Brasil. Então, Crivella, a gente viu aí, a gente viu Dino, aí novamente Dirceu. Olha, pausa, olha o beijamão com a esposa dele. Esta cena... tá? Que poderia ser do século XVIII, do século XVII. Vejam essa cena. Essas cenas representam o que é o Brasil arcaico. Cara, essa festa dele é um tratado sobre o que é o Brasil. Assim como a festa do Oruan representa o que é a cultura popular, a festa do Cruzeiro do Neymar representa o que é o Brasil popular, esta aqui é o equivalente do Cruzeiro do Neymar para as elites. Fernanda Haddad, todo mundo
Todo mundo. Aí você vê alguns herdeiros, os jovens que aparecem devem ser algum herdeiro, um dia vocês vão descobrir eles em algum escândalo de corrupção administrando alguma cidade, tipo um João Campos da vida, tá? E aí todos se abraçam, todos bebem, tá? Esses sujeitos com formas de corpo bem estranhas, porque eles vivem aquela vida da política, são pessoas pouco saudáveis, né? Aí se abraçando na maior fingição e tal. Só que é importante. Estar no baile do José Sarney é como uma garantia de que você pertence à elite política brasileira, tá? Que de elite tem apenas um aspecto político. São pessoas, tá, muito pouco capazes, são pessoas que vivem o patrimonialismo brasileiro e se servem do restante da sociedade, tá? Tá tendo alguma falha aí. Mas meu áudio tá funcionando. Não, ele tá falhando. Meu áudio? Se ele tá falhando, só dá uma encaixada melhor aí. Melhorou? Sim, pode continuar. Dá pra ouvir? Tá funcionando? Então é o seguinte, esse baile é muito sintomático. O Brasil que precisa ser destruído é o Brasil desse baile. Este baile representa o Brasil que precisa ser destruído. Enquanto isso aqui não for destruído, enquanto as pessoas dessa festa não saírem dos espaços de poder, o Brasil não tem a menor condição de dar certo, tá? Coloquem isso na cabeça. Não é sequer sobre Lula ou sobre Bolsonaro. Porque a gente cita muito essas figuras porque elas são figuras populares, elas são figuras do sufrágio eleitoral, da grande eleição. Mas isso é um aspecto menor. Porque os mecanismos políticos, eles são decididos por gente como esses caras, que ocupam grandes posições no legislativo, no judiciário, às vezes no executivo. Tá? E até a estética desse... Ainda tá passando, né, o vídeo de fundo. Tá até a passando. estética, a linguagem, a estética do velho Brasil. Desse Brasil dos senhores de engenho. Mesmo que a família do Sarney não seja uma família de senhores de engenho, isso precisa ser claro aqui. Porque a gente imagina que eles são descendentes das oligarquias, mas não, se eu não me engano, o Sarney, assim como outros tantos, são descendentes, na verdade, eles são nomes que o varguismo, não sei se é o caso dele, tá? Mas depois do Vargas houve uma substituição de elites locais por gente oriunda, por exemplo, do funcionalismo. Se eu não me engano, o Sarney é oriundo do funcionalismo. Me corrijam aqui no chat, é só procurar aí, mas eu acho que o Sarney é oriundo do funcionalismo. Então, mas assim, a linguagem, a estética que eles trabalham, a forma de expressão do poder é do velho coronelismo brasileiro. E aí fica esse beijamão, essa situação que é ridícula, tá? E é uma situação que precisa ser superada. Se esses caras não forem superados, não há a mínima chance desse país dar certo. Vocês estão entendendo? Outra coisa que é uma lição, aprendam isso, lição, escrevam isso, tá? Tatuem o que eu vou falar agora. Tatuem porque isso aqui é uma máxima, isso aqui é verdadeiro em absoluto, tá? O Brasil destes caras é o Brasil que a imprensa chama de democracia. Isto é, vamos dizer, na definição oficial da política brasileira, democracia. Você fala, Renan, a festa é democracia? Não. Este conjunto de pessoas representa o que se entende na política brasileira enquanto democracia. É um conjunto de famílias, de representantes de partidos políticos, de gente que se tornou establishment, isso é establishment, tá? E que ocupa esses espaços de poder e não larga, mas nem a pau, tá? E a troca de espaços de poder entre eles, tá? E as relações e os acordos feitos por eles, que possuem um ritual de validação chamado de sufrágio, né? As tais eleições. Isto é entendido por quem está no jogo como democracia. Então, toda vez que o poder não estiver concentrado nas pessoas que estavam nessa festa, não há democracia. E aqui, olha só, hein? Veja só, isso aqui pode ser usado até por um bolsonarista. Veja se tinham bolsonaristas aí. Não tinha nenhum bolsonarista aí. E eu enxergo isso até como certo mérito do bolsonarismo, mas também mérito no sentido de que eles não são isso, e realmente nunca foram, e não são, mas demérito no sentido de que eles sequer conseguiram arranhar isso aí, tá? Eles sequer conseguiram, vamos dizer, tocar essa estrutura. Vamos falar a verdade, Bolsonaro tentou fazer parte disso daí, ao fazer lógico. Acordo com os Toffles da vida, ele tentou entrar nessa... Isso. Ele queria ser um convidado do baile. Exatamente. E ele nunca conseguiu. Sabe quem vai ser um dia convidado disso? Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, sim. O Flávio Bolsonaro quer fazer parte disso. O Jair não. O Jair é um cara que se suja de farofa de verdade. Ele é um cara que não cabe aí. Se você for pegar o Dirceu manja de vinho. O Dirceu é um sujeito lido. Ele vai andar com esses caras. Mesmo entre eles, a maior parte da galera aí sendo verdadeiramente ignorante, tá? Você vai pegar esses caras aí, você vai pegar gente do universo jurídico brasileiro, políticos, alguns herdeiros,
figuras espertas no trato político, administradores de propina, gente que sabe trabalhar com emenda, gente que trabalha com orçamentos estaduais, gente que mantém... outra coisa, tá? Reparem o negócio, não é só por uma questão meramente de proximidade geográfica. Boa parte dessas pessoas são do Nordeste, ou de oligarquias ligadas ao mundo do Nordeste. Não é só porque ele é do Nordeste especificamente, mas porque essa expressão de poder, ela é mais presente no Nordeste. Justamente a região brasileira mais afetada pela inoperância desses caras. Tem um livro do João Santana, que acho que não sei qual repórter, eu até pesquisei que eu não lembro, uma repórter que fez o livro, conta foi o primeiro encontro dele, falando da eleição do Lula, da Dilma e tal. Restaurante finíssimo, ele escolhendo vinhos finíssimos, é tudo assim. Eu acho que todos os encontros é nesse sentido, porque o dinheiro que os caras têm à frente desses partidos de fundo eleitoral é coisa de meio bilhão. Não, saiu hoje uma matéria Meio sobre bilhão. o novo presidente do União Brasil, que ele administra anualmente um recurso de 850 milhões de reais. 850 milhões. Eu tenho que ver se é anual ou se é pelos 4 anos, tá? Me corrijam aí, vejam quanto é o fundo. Se for pelos 4 anos, Continua algo absurdo. absurdo. Continua absurdo. Gente, isso é completamente absurdo. Completamente absurdo. Tá? Então, assim, toda vez que você atacar diretamente esses caras, você vai ver a imprensa e a política chamando isso de ataque à democracia. Democracia é o regime em que estas figuras e alguém que consegue se intrometer e se tornar establishment trocam poderes. Faz parte disso. Há uma troca de poder no Brasil? Lógico que há. Toda oligarquia prevê troca. Uma hora um grupo A chega ao poder, o grupo B chega ao poder. E não há coerência ideológica nesse processo, tirando o Dirceu e o pessoal de esquerda que está aí. A esquerda se fez establishment, ou seja, a esquerda participa dessa festa sem se alterar. Ela altera o programa eleitoral dela, tá? Então ela altera ali o que ela vai fazer na gestão, ela cede aqui e ali, mas ela é um bloco de esquerda. A esquerda não estará no governo do Bolsonaro. Já os demais, eles estão em todos os governos. Se há governo, tô dentro. Esse é o lema de todos os demais, porque ser establishment pressupõe ser governo. E ser governo pressupõe ocupar espaço no executivo, no legislativo, no judiciário, na máquina como um todo. E você precisa estar alinhado ao governo em questão. Então, essa é a lógica, tá? Óbvia, obrigatória do Sarney. O Sarney foi governo de todo mundo. Ele foi governo do Fernando Henrique, ele foi governo Lula. Ele foi governo de quem puder ser. Entendeu? E, em geral, essas lideranças locais, esses oligarcas, eles falam que eles fazem isso em benefício do estado deles. Então, por exemplo, o ACM justificava que ele era, né, o Toninho Malvadeza, e ele fazia acontecer, estava no governo do Fernando Henrique e tal, porque ele tinha que ajudar a Bahia. E ele mandava os recursos para a Bahia. Agora, vejam a Bahia. A Bahia é um grande estado hoje. Gente, a Bahia continua um local paupérrimo. Você sai de Salvador, a Bahia é pobre. A Bahia é muito pobre. E Salvador é pobre também. Tá, vamos pro Maranhão, do Sarney. Esse cara é o político mais importante do Maranhão por coisa de 30 anos. O que ele entregou pro estado dele? O estado dele é um favelão subdesenvolvido. Com mais de 10% de analfabetismo. Tá? Completamente dependente de recurso federal. Galera que for do Maranhão tá aqui no chat. É ou não é isso? Com uma economia primária. Que a grande novidade é o agro que chegou no sul do estado. Então esse cara dominou o estado por 30 anos e o que ele entrega é um favelão subdesenvolvido. É o estado que mais recebe o Bolsa Família, né? Sim. Totalmente dependente do Bolsa Família. Tá? Então tem tudo aí. Vocês viram o Crivella. Ué, mas o Crivella, evangélico. Sim, uma das forças do establishment brasileiro é a Igreja Universal. Tá? Do Republicanos, né? A Igreja Universal que é dona do Republicanos, que é um partido supostamente, eles dizem que são de direita, mas estão no governo Lula. Tá? Então, botaram aqui o menor IDH do Brasil. Quer dizer, um político que as pessoas estão fazendo beijamão, foram lá todo mundo celebrar ele como um ícone da democracia, tá? Mas que pelo estado dele, ele não entregou nada, além do IDH mais baixo do Brasil, índice de analfabetismo de país africano. Eu soube agora, tá? Que Ruanda, um lugar que nos anos 90 era tipo assim, o pior país do mundo, está conseguindo alfabetizar e com um grau alto de, vamos dizer, fluência, a própria população, num nível muito mais rápido que nós. Ou seja, Ruanda consegue, o Maranhão não consegue, tá? Esses caras precisam ser destruídos, tá? E essa é a verdade. Tô pesquisando aqui, o IDH do Maranhão é nível de África subsaariana, que é lá no meio.
lá onde tem guerra civil. Sim. Incrível, cara. É 6.0.612, Renan Santos. Eu vou até mostrar aqui pra você. O mapa. Então vamos lá, é 0.612, tá? Seria aqui, ó, né? É, essa cara, região aqui, ó. É o amarelinho mais escuro, tá? Não é o amarelinho limão, é o amarelinho mais escuro. Que é um amarelinho intermediário. Eu nem tô vendo muito dele pra Aqui, ser. ó. É esse? Aqui, né? É? Não? Não, Não, é o mais não. clarinho. Não, o mais porque clarinho. assim, ele é. Só pra você ver, se quiser se conseguir dar um zoom, tá? Aí no mapa. Porque é até difícil dar um zoom no mapa, porque no tom de amarelo que tá inserido o Maranhão, você tem alguns mais pobres. Não, é aqui, ó. É esse amarelo aqui. É esse. Então tá aqui, ó. É aqui. Ah, é Índia. ele aí, é verdade. A Índia, é verdade. Ah, não, tá igual. Ele vai falar, pô. Tô igual a Índia. Tô no igual a BRICS. Índia. Eu vou pro espaço, né? Tem a base de Alcântara também, né? Ai. Que coisa horrorosa. Assim, é nível África subsaariana e é IDH de Índia, de Bangladesh, tá? Eu tô falando, sim, de lugares horrendos pra se morar. E esse cara é celebrado como alguma coisa. Se o Brasil fosse um país sério, esse cara não deveria existir. Esse cara é um câncer. Esse cara é um tumor, tá? E ali, aqueles outros políticos da hora dele eram células metastáticas ali, tá? Se espalhando, tá? E se inspirando nele. Ah, ele é um grande símbolo. Vejam, assim, nem sei se tem declarações sobre o José Sarney ali, mas todos eles vão falar um luminar, um baluarte da democracia. Ele é tão centrão, ele é um sujeito tão patrimonialista que ele conseguiu cavar com um livro bosta dele lá, o Marimbondos de Fogo, uma vaga na Academia Brasileira de Letras, que hoje não serve pra porcaria nenhuma, né? Mas ele foi lá porque ele tem que parecer um literato, né? Um escritor. No fundo, é um sujeito medíocre. É um sujeito medíocre de tudo, tá? Porque eu volto a falar, as pessoas na política brasileira, porque a gente aqui no Brasil tem essa cultura do bacharelesca. Então, ele é um cara que ele é o principal político do estado dele, que é um país, é um estado com números de DH de África subsaariana. Ou seja, a vida lá é uma porcaria, uma desgraça. Morar no Maranhão é assim, putz, que desgraça, nasci no Maranhão. E agora? Né? Minhas chances de dar certo na vida são reduzidíssimas. Tá? Um sujeito desse, porém, é visto como uma figura inteligente, uma figura capaz, porque ele faz coisas bacharelescas, né? Coisas tipo, eu vou botar um diploma aqui, eu vou publicar um livro, um romance, olha como eu sou um intelectual, sou um político do centrão, venha conversar comigo, reproduzindo, vamos dizer, os vícios mais antiquados dessa elite brasileira, coisa de século XIX, coisa de século XVIII, entendeu? O Sarney é isso. O Sarney é uma figura do século XIX viva até agora, é uma múmia. Ele é uma múmia, no fundo ele é um símbolo da nova república, mas na verdade ele é um exemplo, tá, das velhíssimas repúblicas brasileiras. O Sarney precisa ser superado e destruído. E assim, não tem jeito. Aquelas pessoas ao redor dele são filhos dele. Sei quem que vocês acham que é um Randolph? Que é um cara hoje de centrão, que era um cara do PSOL, que foi um cara o Randolph era pró-Lava Jato, tá? Tava ali todo. Ali tem a foto, tem umas fotinhos do... Vamos dar uma olhada nas fotos do evento. Deixa eu só voltar lá pra cima, que tem muita coisa boa aqui, cara. Assim, só gente feia, pelo amor de Deus. A elite Lá, brasileira vamos ver. A elite Fotos do brasileira, evento. ela consegue um feito que é muito importante. Elite Que brasileira? ela contraria aquela leitura principal de que quanto mais alto na pirâmide, mais bonitas são as pessoas, porque as pessoas, né, acabam casando com as mais bonitas e tal. Eles não conseguem isso, né? Só a gente Só feia. que a elite brasileira é basicamente políticos, e políticos não se cuidam, não são empresários e tal. A elite é político, isso que é incrível, Sim. cara. A elite brasileira é composta de políticos. Renan Santos, vamos ver. Vamos lá, essa é a olhada. mulher dele lá. Marli Sarney. Ai, sei lá quem é essa. Rosiane Rosiane Sarney. Geraldo. Alckmin Sarney. Ah, não. Um dos maiores canalhas do Brasil, Geraldo Alckmin. Aí Flávio Dino, ministro do Supremo, né? Que é um cara que superou o Sarney ali e o Estado continua uma porcaria. Haddad, ministro da bronca do Lula. O ministro da bronca. Cássio Nunes, olhando Ministro do mito. ministro do mito, tá? Olhando pros dois lados ali. Um olho pro mito, outro pro Lula.
Os dois estão pro Lula, né? Aí ministro do STJ, que esses aí, as pessoas nem sabem, só o ministro do Supremo, mas do STJ tem um monte. Outro, agora Humberto Martins. Mas é importante esses nomes. Sim, lógico. Esse que é o problema. Aí José Múcio e o Sarney juntos. Agora vem... Aí vem os futuros anunciados da Lava Jato. Né? Nossa senhora. Edson Lobão e Marta Lobão. Olha isso. Sabia que a gente tá no Twitter? Eunice Oliveira, Sabia que a gente tá no Twitter, Renan? Ah, é? Pede pro pessoal dar um Deixa eu pedir um negócio. Enquanto tá continuando a live aí, eu te pedir pra vocês, galera. Todo mundo dê RT no Twitter, no Space que a gente tá fazendo, pra aumentar a audiência. Bom, pra galera conhecer. Então, é um ato de militância, cara. Todo mundo deu RT. Vamos dando RT todo mundo, pra live chegar a um número maior de pessoas. Tá. Ministro. Quem que é essa aqui? Advogada. Quem que é essa aqui? O evangélico. Olha lá, o terrível evangélico Marcelo Crivella. Terrivelmente evangélico. Nossa, quem que é esse cara? O Ricardo Stuhl, fotógrafo do Lula. Olha lá. É um belo, assim, é um bom fotógrafo, vai. As fotos dele são muito fodas. Opa, desculpa a palavra. Sem palavrão. Pode falar palavrão. Virgínia Fonte, o Eduardo Moraes da Rocha. Vamos lá. Hugo Napoleão. Renan Calheiros e companhia. Só o creme. Quem que é esse? Jader Barba. Vale nada. Tô falando assim só da escumalha da alta corrupção brasileira. Quem é? Antes de eu colocar o nome. Não conheço. Quem é? Com o Nelsinho Trade, né? Mas não sei quem é o Cole Júnior. Quem? Não sei. Não os conheço. Olha só. Nossa, o Dirceu com quem? Quem é a moça ali do lado? Não sei quem é. E o Armando Hollenberg. O Hollenberg. Armando Hollen. Esse cara não sei quem é. Gin Argelo. Já tá começando a cair o nível já. Olha o tamanho da lata, da cabeçona do filho dele, o Sarney Filho. Nossa, olha o tamanho da cabeça, realmente, cara. São pessoas terrivelmente feias. Sim. Não, agora tem a juventude. Aí os futuros denunciados. Os futuros denunciados. Quem que é esse? Átila Lins. Aí, agora vem pros Roberts. Não, esse aqui não é Robert, não. Luiz Estevão, velho. Quem que é Luiz Estevão? Pô, o cara, escândalo de corrupção nos anos 90, gigante, foi dono do Brasiliense. Vamos lá. Não é o dono desse site o dono do Metrópolis. O dono do site. É verdade, é o dono do Metrópolis. Vamos lá, os filhos... Aí vem essa... Marcelo Castro. Não. Ok. Bom, deu pra ver o nível. Você acha mais alguém aqui? Não. Tá bom. Tá bom. Então assim, galera, olha só, vocês querem se perguntar por que o Brasil não tem a menor chance de dar certo? Imagine ser governado, imagine ter as decisões importantes do seu país sendo feitas por essas pessoas. Você acha que é a mínima chance disso dar certo? Porque alguém ia dizer, Renan, mas se eu for olhar a elite política dos Estados Unidos, também tem tranqueira. Tem, mas lá tem uma coisa, lá tem uma constituição séria e de fato há uma limitação, não apenas do poder, mas do impacto do governo federal sobre a vida das pessoas. E aí é outra questão, porque as pessoas também são mais autônomas com relação ao governo lá. Então aqui tem um problema. Se você é uma pessoa que é capaz e está trabalhando e exercendo a vida, o impacto deletério desses casos na sua vida vai existir. Só que você é uma minoria. A maior parte das pessoas, elas não têm capacidade de autogestão no Brasil por diversas razões. Então você demanda o impacto do Estado na tua vida para começar, né, a viver. Basta ver quantas pessoas recebem auxílio do governo. Pois bem, olha quem está impactando na tua vida. Então é um ciclo vicioso, tá? Horrendo. Por isso que o problema do Brasil, em resumo, são as elites. A gente poderia falar o seguinte, muita gente fala assim, mas que fizesse então um transplante populacional no Brasil, né? Porque, obviamente, é aquela coisa do Tostines. Tostines é mais fresquinho, que vende mais ou vende mais porque é mais fresquinho? No sentido de, a elite é uma porcaria porque o povo é ruim ou o povo é ruim porque uma elite é uma porcaria? E aí a gente pode ficar aqui girando. A verdade é o seguinte, não importa se de onde começou, se o ponto A deu o ponto B, o ponto B deu o ponto A. O que importa é que se você altera as elites, você consegue resolver o restante. Sempre vem de cima, tá? Sempre vem de cima. Então nós temos que resolver de cima, tá? É um fato.
Nós vamos ter que resolver de cima. Obviamente que você tem que contar que, pô, as pessoas vão estudar mais, vão ser mais capazes e tal, mas parece que a gente insiste, a gente luta muito contra isso. A gente insiste em ser um país de terceiro mundo e há um esforço colossal não só das elites, mas da própria população, tá? Eu vi um monte de notícia bizarra ao longo dos últimos dias, bizarras, que te fazem, assim, perder a fé no Brasil, te fazem perder muito a fé, porque aqui não foi feito pra dar certo. Aqui é uma máquina destruidora de sentido, tá? As coisas não têm sentido. Eu fui ver agora, por exemplo, eu até dei um RT no Twitter nesse caso aí, porque é um caso até menor, mas é uma mãe que ela parecia ser uma adolescente e tinha um filho de 13 anos. Eu falei, caramba, né? Quantos anos ela teve filho? E ela tava reclamando que roubaram a bicicleta do filho dela. Ah, um moleque trabalhador, meu irmão, com aquelas gírias todas de carioca, né? E aí na internet os ladrões estavam se gabando de terem roubado a bicicleta e ficavam mostrando a bicicleta roubada e ela torcendo pra turma do crime organizado matar, fazer um justiçamento com eles. Então tá tudo errado naquilo lá. Até a forma como ela reclama é a forma como um bandido reclama. A vítima já tem o linguajar do bandido. Outro dia eu gravei um vídeo, né? Eu fiz um shorts disso, mas me arrependi porque o Costenaro me refutou depois sobre um rapaz que era um entregador e roubaram acho que o celular e a bike dele, né? E tipo, pô, o cara é trabalhador, o cara só quer trabalhar, não sei o quê. Você acredita que dias antes o cara ficava gravando vídeo enaltecendo galera do tráfico? Tipo assim, não tem vítima, né? Iludido sou eu de achar que o Rio de Janeiro é um lugar onde existem vítimas. Então, é muito difícil, cara. Como vamos começar? É muito difícil. Mas, passa por mexer nas elites e passa por, vamos dizer, o impacto de quem dispõe de meios de ação sobre uma determinada realidade é muito maior, portanto os efeitos serão mais rápidos caso você tenha esses meios de ação à disposição e caso aqueles que os tenha disponham de qualidades morais, qualidades intelectuais, de um plano, de uma articulação. E eu acho que a fundação do partido nosso, que é a missão, é sobre isso. A fundação da missão é sobre o entendimento de que não adianta a gente acreditar que uma pessoa vai aparecer e vai resolver isso, que não vai. Uma pessoa não vai resolver isso. Eu acho que isso tá... Não, isso não existe. Eu acho que é assim que funciona. Tem que ser uma pessoa que vai carregar, tipo um Bolsonaro que não seja um Bolsonaro. Entendi. Tipo, pra mim. Tinha que ser um cara corajoso, alguém... Porque é assim que funciona. Ninguém vai conseguir conquistar as massas pra você conseguir fazer qualquer coisa sem ser um populista, sem ser alguém com muito carisma. E é alguém que tem que ter coragem e vontade de perder. Coisa que o Bolsonaro não era. Pra mim vai ser assim. Pra mim a gente vai ter que ter um herói nacional. Embora tudo... Agora eu tô editando a Nova Valete, que já vai vir em seguida dessa. Fala muito sobre heróis nacionais e tem vários textos que vão contra isso que eu tô falando, mas eu tenho certeza que é assim que vai funcionar no Brasil. Não tem como... Como que as coisas vão acontecer sem um líder pra fazer isso? Mas ele tem que se as ser pessoas precisam de um líder. Mas ele tem que ser um catalisador de algo maior. Não é assim. Aqui as pessoas querem amar alguém. Tem que ser... Mas vamos lá, é que assim... A questão toda é, se o Bolsonaro ele fosse esse líder, ele pegou um Brasil num processo revolucionário e ele ganhou pra presidente. Se ele fosse esse líder, ele conseguiria... Eu acho que se ele, ainda se fosse esse líder, ele teria tido um impacto colossal, mas não teria sido isso. Se ele fosse esse líder, ele tinha fechado. O PT não seria um partido mais. Das coisas, o que estava acontecendo com a Lava Jato, se continuasse, se aumentasse vamos dizer assim, se a Lava Jato aumentasse as prisões, as investigações, o PT hoje não seria um partido, já tinham revogado, tinham fechado. O STF não tinha poder. Eu não, olha, são bons pontos, mas eu realmente não tenho meios de auferir Eu tenho isso. certeza, se ele fosse corajoso, assim, tinha Mas mudado o país. Ele tinha mudado o país. Eu só digo uma coisa, a capacidade de mobilização desse cara é um troço impressionante, tá? As pessoas amam o Bolsonaro, isso é uma coisa que ninguém tira dele, tá? Ele é amado. O que as pessoas sentem pelo Bolsonaro é amor, carinho, é uma identificação para além de qualquer fato político. Ele é um traidor. Lógico que é um traidor. Mas assim, as pessoas elas amam um idiota, então é muito louco, porque elas poderiam amar um tirano. Sabe, a história é cheia de tiranos que foram amados. Elas decidiram amar um idiota.
que quanto mais ele mostra que ele é um idiota, mais elas se apaixonam. Eu só não acho Parece tão... um filme de comédia, uma coisa tragicômica. Eu só não acho tão ruim assim, porque pelo menos foi alguém da direita que foi amado. Já pensou se as pessoas amassem um revolucionário de esquerda? Ia ser bem pior, É né? um ponto, mas assim, a oportunidade perdida pela existência do amor ao Bolsonaro pro Brasil é gigante, mas eu até acabei perdendo o raciocínio que eu tava tendo aqui, porque imagina que ele fosse uma baita liderança. Mesmo essa baita liderança não seria capaz de fazer as coisas se não tivesse uma série de pressupostos. Pressuposto número 1, ele precisa de um partido. Ele precisa de um partido. Você vê que tudo que demanda um trabalho grande ele não fez. Ele nunca fez um partido. Coisa número 2 que esse cara precisaria. Ele precisaria de um programa. Ele não tem um programa. Programa político. Estratégico. Número 3, ele precisa das elites dele. Gente pensando, gente ocupando espaços, gente ocupando os lugares certos. Ele não tem. Ele tem uma militância gigante. Coisa número 4, cara. Ele precisa de ramificação política qualificada. Ou seja, ele precisa que esse tipo de elite se repita em âmbito estadual, dentro de, vamos dizer, hierarquias locais de poder e dentro de um contexto de exercício local de poder. Ele tá fazendo isso agora. Não tá, ele tá fazendo isso pro Valdemar. Mas é pra ele. É pra ele, mas é daquele jeito. Mas é pra ele, Você viu né? que o Tarcísio deu umas declarações agora. O Tarcísio tava falando que ele não é contrário a essas cirurgias de mudança de sexo aí. E ele falou que com o Xandão não se briga. O Tarcísio é do Bolsonaro, mas não é do Bolsonaro. O Zema é do Bolsonaro, mas não é do Bolsonaro. O Caiado é do Bolsonaro, mas não é do Bolsonaro. Mas como que eu falei, não passa por nenhuma das figuras que existem hoje. Não, lógico Hoje que não existe uma figura para ter a mesma força no Bolsonaro e não vai ter o mesmo período histórico, momento histórico. Aquilo já foi, já passou. Não, eu e a gente concordo. perdeu. A gente perdeu aquilo, foi um momento que a direita jogou no lixo. Na verdade, o Brasil jogou no lixo, elegendo Bolsonaro. Eu também acho. Foi uma tristeza. Eu também acho. sem Foi, tamanho. mas tá feito. Tá feito. feito. O ponto é o seguinte, Unito. Se não houver essas coisas que eu levantei, pode aparecer, porque você está citando uma espécie de um cesarismo, né? O surgimento de uma figura de um César, né? Dentro de uma lógica, sei lá, spengleriana, tá? O surgimento de um César que vai catalisar a mudança no tempo. O César, vamos pegar a ideia de um cesarismo. O César, ele vem de uma família nobre, ele era um homem, o César era um gênio, tá? Isso precisa ser primeiro entendido. O César era um gênio. Ele era um gênio nas relações interpessoais, ele escrevia muito bem, ele pensava à frente do tempo dele, ele entendeu as guerras faccionais em Roma de uma maneira diferente. E quando ele foi conquistar o valor dele, ele foi para Espanha, depois ele foi para Gália, enfrentou todo mundo ali, e depois ele volta para Roma. E aí tem a famosa perseguição ali ao Pompeu e tal, mas é um cara que com as legiões dele ele teve vitórias militares, em que ele teve que ser inteligente, resiliente, ele teve que ter qualidades intelectuais e morais em que ele foi testado de maneira incrível. Então quando ele regressa como um ídolo para Roma, e outra coisa que vocês precisam lembrar, o César escrevia os relatos dele do livro De Bellum, eu não sei falar em latim, De Bellum Gallum e De Bellum Civili, da Guerra Civil e da Guerra na Gália, tá? São relatos, obviamente, de um cara que se autoelogia e tal, mas tudo muito legal, muito bem escrito. Ele era um popstar. Você tem que entender assim, o César era um popstar. Então quando o César retorna para Roma para resolver essas guerras faccionais, você está falando de um cara que foi testado em campo. Tenta imaginar a cabeça de um romano que estava recebendo os relatos de quando o César chegou na Britânia. A Britânia era visto por um lugar habitado por gigantes, não sei o quê. Tipo, o cara foi lá. Tipo assim, imagina assim, o Bolsonaro foi pra Lua. Mano, o Bolsonaro foi pra Lua. Eu tô aqui na Lua! Conquistei aqui a Lua! O Brasil tá aqui, eu cheguei, pô! Era o equivalente disso, César. É isso que precisa. Então, quando o cara retorna pra Roma, o cara era o cara. Mas veja todas as condições que ele tinha. Mas vai aparecer uma condição que é única também. Que é muito perigoso, que pode aparecer alguém tanto de esquerda como de direita, que é a morte do Lula. Assim que o Lula morrer... Porque assim como o Lula, ele tem uma legião de pessoas que amam o Lula. São doentes, não que são de esquerda, eles não estão nem aí com esquerda e direita, eles só amam o Lula, eles vão procurar mais alguém pra amar. Eu também acho. E assim, pegar todo esse povo. Se for alguém, um populista de esquerda que pegar, assim, perigosíssimo de novo e... Nossa Senhora. Mas se for alguém de direita, um populista de direita, pegar os do Bolsonaro e os do Lula, ele vira o César.
Sim, o que o Junito está colocando é o seguinte, não existe uma clivagem ideológica para separar o eleitor fiel do lulismo do eleitor do bolsonarismo. Não dá para falar que um lulista do interior do Nordeste é um vermelho, um cara com... Não, não é. Ele é um cara que gosta de mim de papai. Vamos falar a verdade. Ele quer um auxílio aqui, ele tem um sonho da picanha e tal. O Lula trabalha essa mitologia. Isso não é ideológico. Não é? O ideológico é o urbano, é o cara que vota no Boulos hoje. Isso é ideológico. Isso aí é bem minoritário, em termos nacionais. É bem minoritário. Né? Então eu tô na tua nesse ponto. O fim do lulismo pode representar uma mudança rápida nesse processo, mas o problema, galera, assim, pra entender, todo mundo já se debruçou sobre o grande problema brasileiro, que é a derrota do patrimonialismo. Eu já falei aqui em lives, né, não quero ficar me repetindo, a derrota do PT, a chegada do PT ao poder é marcado pela ideia de que eles vão derrotar essas elites da festa do Sarney. E eles fracassam. Essas elites derrotam eles. E todo mundo é derrotado por isso, porque esse vamos dizer, a estrutura de poder mais antiga do Brasil. Então alguém precisa derrotar eles. E aí qual é a nossa função? A gente tem que se ver nesse jogo, ok? Qual é a nossa função? Nós temos que derrotar esses caras. Porque ninguém se preocupa, todo mundo quer ser parte da festa. O Júnior falou no começo, o bolsonarismo quer, todos eles querem ser parte dessa festa. Eles querem ganhar dinheiro, comer muita prostituta. Todos aqueles caras que apareceram ali são comedores de prostituta. Puta, desculpa, isso não é uma palavrão, mas é uma coisa feia de se dizer, certo? São sujeitos que querem gastar dinheiro com farra, com vinho caro e com garotas de programa, tá? São caras que querem ter fazendas e querem ter negócios que não deem muito trabalho, e eles querem gastar o tempo deles livre fazendo política e estabelecendo seus projetos locais de poder, tá? Isso aí, cara, isso aí é uma parada que não tem como dar certo. Você não consegue sustentar um país tocado por essa gente, tá? Essa gente tem que ser superado. O petismo não superou eles, o bolsonarismo sequer tateou esse processo. Então a gente tem que pensar o seguinte, o que nós podemos fazer para superar esses caras? Se a gente fizer uma estratégia ruim, a gente vai ser superado e dane-se. Com certeza. A gente vai ser esmagado. E entender assim, parece que o estado natural da organização social brasileira é o estado natural desses caras. Não sei se você entende. O estado natural do brasileiro é o do homem cordial, patrimonialista, um misto de um capitalismo tosco, meio popularesco, com muito privilégio, uma elite ordinária tocando as coisas, espaços no poder público, pouca eficiência, uma visão arcaica de como o país vai evoluir, manutenção de privilégios históricos. Esse é o estado natural. O que eu quero dizer estado natural se um jovem que não seja do MBL, ou sei lá, um jovem bolsominion, porque aos poucos ele se torna isso, mas um cara muito ideológico, se não sendo isso, ele quer fazer política, o que ele quer ser? Ele quer ser isso que eu descrevi. Ele quer montar a base política na cidade dele, sabe? Ele acha que política é administrar emenda. É isso, é um cara absolutamente convencional. E a tendência das coisas é puxar pra isso. Tipo, todo bolsonarista, ele começa a radical no discurso e ele termina sonhando em estar na festa do Sarney. Então a vida dele é o processo de transformação. Daquele garoto que um dia mudar o mundo, agora insiste a tudo em cima do muro. É isso. Ele é o outsider que quer ser um insider. Exato. E o que a gente precisa formar aqui, que é o que a Academia MBL pretende fazer, é formar uma geração de pessoas cujo grande objetivo é romper com isso. Ou você rompe, ou vai embora do Brasil. Então o que eu recomendo pra todo mundo? Recomendo pra todo mundo que tá assistindo, tá? Tente romper. Gaste 5, às vezes 8, 10 anos da sua vida tentando. Não deu certo, meu velho, vaza. Sai. A gente já tá 10 anos, então. A gente tá 10 nessa. Não deu certo, vaze. Eu falo isso com toda a tranquilidade do mundo. Tente 5, tente 10 anos, não deu certo, vaza. O cara falou que o Juninho tá cedendo para o populismo barato. Não, eu não tô falando que isso é perfeito, eu tô falando que eu não vejo outra saída. Porque a gente tá combinando também esse momento histórico, por exemplo, o fim do Lula, a Revolução Bolsonarista também tá convergindo com a destruição do Pacto de 88, entendeu, senhor Gogman? Não tô falando isso porque eu torço pra que isso aconteça, tô falando que isso tá com cara que só assim que vai acontecer. O pacto está sendo quebrado. Se você ler a Valete desse mês, tem um artigo do Bisotto falando que as instituições estão indo para o buraco, é um buraco negro que está se formando na Constituição de 88. Isso o próprio professor Ricardo fala.
Então a gente está vivendo um momento muito complicado. Muito complicado. Ah, eu também acho. Mas, assim, essa do fim da Constituição de 88 é a realidade. Só que eu tô, né, como eu disse pra vocês, eu tô lendo aquele livro do Antifrágil do Nassim Taleb. Ah, você tá lendo? E assim, dá pra ver muito que o sistema político brasileiro, essas oligarquias são meio que antifrágeis. Os verdadeiros antifrágeis nesse jogo são eles. Mas assim, eu sei que eles se adaptam a qualquer circunstância e o caos, em certa medida, beneficia eles. Não acho. Você acha que não? Eu acho que se eles forem antifrágeis, se eles se adaptarem mais a uma nova ordem que eles tenham que ser, são obrigados a... Por exemplo, se o plano de industrializar o Nordeste der certo, eles vão ter que se adaptar ao Nordeste mais... Não. Eles vão ter que brigar para ser mais... Sim. Eu acho que isso vai acontecer, eles não vão deixar de existir. As famílias não vão deixar... Só que assim, se tiver um incentivo, principalmente econômico, para eles mudarem... Isso vai acontecer. Não acho que eles vão sumir. Olha, assim, é um bom ponto que o Júnior colocou aqui. Eu não quero falar nada em termos absolutos, mas coloquem aqui no chat, vocês acham que o centrão, esses caras, eles são antifrágeis ou são robustos? Porque frágeis eles não são. Eu tava pensando na briga Musk, Bolsonaro e Xandão, a definição do Taleb sobre frágil, antifrágil e resiliente ou robusto, né? Então, por exemplo, nessa briga, o Bolsonaro é frágil, qualquer coisa atinge ele ali. O Xandão é robusto, porque ele tem uma estrutura firme, né? E ele faz um enfrentamento, mas ele não pode lidar com o caos. E o Musk é o antifrágil no game, que ele traz o elemento caos, ele se beneficiou do elemento caos, e ele não é atingido no cerne dele, até eles chamam de barbell, né, estratégia barbell, né, o que é essencial para você que mantém sua sobrevivência, tá protegido e você se arrisca num percentual. O Musk tá se arriscando aqui num lugar que não é tão importante para ele, só que o caos dele tá atingindo algo que é robusto e resiliente, que é o Moraes. Mas falem por favor, coloquem aqui do nosso querido Centrão, o que vocês acham? Querem mudar de assunto? Que eu vi que o pessoal tá querendo que eu mude de assunto. Vamos de assunto. Vamos pra Kim. Vamos pra Nicolas agora. Só que, só pra finalizar, também você querer que troque do dia pra noite as oligarquias, as elites do Nordeste, isso chama revolução. E talvez isso Olha só, nem cara. sempre funcione da forma que a gente queria que funcionasse. Você tá sem som, você mexeu. Vou mexendo assim, vai me falando. Melhorou. A coisa realmente, se eu fosse falar o seguinte, a coisa mais importante do Brasil, brigas envolvendo Alexandre de Moraes, a juristocracia do STF à parte. Isso são expressões, vamos dizer, externas e aparentes de algo que está debaixo do solo, que está na raiz, né? Que é radical, no aspecto de raiz, radicular. Que é essa elite, cara. Essa elite precisa ser destruída. A única coisa que chegou a atingir essa elite foi a Lava Jato. Essa é a verdade. A única coisa, desde a redemocratização, que atingiu essa elite foi a Lava Jato. Tirando a Lava Jato, nada atingiu essa elite.